um assunto que é inevitável hoje também abordar aqui com você, é o orçamento secreto, né? Toda essa questão que foi debatida e foi uma importante derrota para o governo, essa questão na Justiça, no STF. Como é que você avalia isso? De que forma, né? Também há uma articulação do partido para evitar que isso se repita, para evitar que isso aconteça? Thaís, deixa eu explicar brevemente que seja para o nosso povo saber o tamanho do assalto ao bolso da população brasileira. O parlamento, lá na velha Inglaterra, foi criado por duas razões, uma imbricada na outra. A democracia constitucional, a primeira constituição do mundo, foram criados basicamente para, de um lado, impor um limite legal ao poder absoluto dos reis cobrar imposto. E, de outro lado, definir com algum controle da sociedade a gastança do governo. Pois bem, esses canalhas da quadrilha bolsonarista descobriram esta maravilha à luz do sol. Sabe o mensalão que o Lula promoveu? O Lula fazia o seguinte, pegava o dinheiro do Banco do Brasil, botava na VisaNet, que tem personalidade jurídica de direito privado, e distribuía essa grana para os políticos, comprando voto, etc, etc. Ele lavava o dinheiro. Agora o que é que faz? E deu no escândalo que deu o mensalão, que, aliás, o Valdemar Costa Neto foi preso e condenado, não é? E agora é o partido onde o Bolsonaro vai se filiar. Só para a gente ver concretamente onde é que o Brasil foi parar. Não é? O Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, era um camarada que promovia o mensalão e que foi condenado e preso. Não é? E agora é o chefe do Bolsonaro e essa é a roubalheira. Pois bem, o que é que eles fizeram? Agora tem o seguinte, escolhe um fulano, normalmente um picareta que tem coragem de mamar em onça, não tem nenhum pudor a coisa, e esse camarada é designado relator. É o testa de ferro. Então ele bota lá 19 bilhões de reais, atenção famintos brasileiros, atenção meu irmão caminhoneiro que está aí ferrado no preço do diesel, atenção a senhora que foi maltratada no posto de saúde porque falta recurso. Pois bem, 19 bilhões de reais, este cidadão bota lá, emenda do relator. Aí inventa um nomezão pomposo e a partir daí, Thaís, eles mandam uma espécie de cheque em branco, vão tirando, vão abatendo do saldo. Aí o seguinte, está todo mundo desesperado precisando comer e eles compram um trator superfaturado para distribuir com o prefeito. É o maior escândalo que eu já vi na minha vida. Felizmente, a nossa Suprema Corte, que tem sido muito omissa, né, desta feita aparentemente tomou uma posição minimamente republicana. E suspendeu este cheque em branco, que é 40% para roubar. E isso é uma indignidade que nós não podemos concordar em nenhuma hipótese. Pois bem, é o mensalão do Bolsonaro. Igualzinho. Vocês não percebem, brasileiros irmãos meus, que o modelo econômico é o mesmo? A governança política com a centralidade da ladroeira e da corrupção com as mesmas pessoas? É isso que nós precisamos discutir. É isso que eu estou pedindo a Deus, que ilumine a minha palavra para tocar o coração do povo brasileiro. Eu quero falar um pouquinho também, Ciro, desse cenário eleitoral que se desenha, né? Até agora a gente falava dessa polarização Lula-Bolsonaro, agora já com esse passo à frente do presidente Bolsonaro se filiando ao PL, um partido com uma musculatura até bastante significativa, né, no Congresso Nacional, e agora também no Podemos, o ex-juiz Sérgio Moro. Quando se fala de terceira via, o seu nome estava muito ali associado a essa terceira via e também de Sérgio Moro. Como é que a gente pode analisar esse cenário que se desenha, esse cenário que você vai encarar daqui para frente? Olha, terceira via é uma expressão preguiçosa da grande mídia brasileira. E é claro que eu não espero que a grande mídia faça um tratado de ciência política a cada hora que for mencionar o quadro brasileiro. Então, esqueça isso, porque o Brasil não pode ir para um processo eleitoral discutindo Chico, Maria ou Manel. E todos os dados que nós temos hoje vão revelando com clareza o que de fato nós precisamos debater. Estávamos conversando no assunto anterior, o drama social brasileiro. Ele tem números. Nós temos 15 milhões de pessoas abertamente desempregadas, 40% da força de trabalho vivendo na mais grave precarização do trabalho, na informalidade, trabalhando 60, 70 horas semanais para levar para casa R$2.000. E olhe lá nos aplicativos, né? Nós temos 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, estamos nos aproximando de 60 mil homicídios em 12 meses. É a moeda que mais se desvaloriza no mundo real, a terceira maior inflação do mundo está acontecendo no Brasil. Enfim, não faltam problemas e eleição não é uma festa. Pode até comemorarmos uma festa da democracia, mas eleição é a oportunidade que as sociedades têm
para debater as causas estratégicas dos seus problemas, conhecer as personalidades, examinar os currículos e essencialmente, exigir que todos discutam o que é que vão fazer. Ora, veja o que nós estamos acontecendo. O Sérgio Moro é um amador, um picareta, vamos ter clareza, um picareta de quinta categoria que vive essa esquizofrenia. Um juiz que faz política, agora um político que diz que não é político. Um grande picareta a serviço de potências estrangeiras, não é? Nunca administrou uma bodega das pequenas, um ignorante que, como um malfeitor, né, espalhou nulidades e garantiu a impunidade da maior roubalheira que já aconteceu no Brasil, que a Lava Jato descobriu, e que ele, por incompetência absoluta, destruiu pela ambição. Só no Brasil, um juiz condena um político e depois vai ser ministro do outro político que ganhou a eleição, porque o político que ele tirou os direitos não faz. Depois trai o político que servia e vai trabalhar para uma empresa estrangeira que está administrando a empresa Odebrecht que ele quebrou. Esse sujeito, em qualquer país minimamente sério, estava na cadeia. Mas no Brasil está desse jeito, se apresenta como candidato a presidente. Eu quero um debate com ele, eu vou pedir a vocês que chamem esse cidadão para a gente discutir, né, o que aconteceu com o Brasil. E isso é o que nós temos que fazer, discutir o modelo econômico, discutir o modelo de governança política e essas picaretagens que infernizam a nação brasileira, enquanto nosso povo vive humilhado. Ficou tudo meio atrapalhado agora, essa questão também de que lado está cada um. Por exemplo, até agora não candidato, né, porque ele diz que não sabe se ainda vai concorrer à presidência ou ao Senado, o Sérgio Moro, seria de direita? O senhor seria de uma esquerda mais moderada, uma centro-esquerda? Bolsonaro é de uma direita mais extrema ou é um conservador? Ou seja, como é que estão essas divisões dentro da política, para que a gente possa entender também, porque muitas pessoas veem hoje o Sérgio Moro com alguém mais ligado à direita. E é assim mesmo? O senhor poderia, inclusive, apoiar, no caso, os partidos mais à esquerda ou tê-los ao seu lado? Eu ia até avançar um pouquinho. Dá para fazer isso ou está muito turvo ali? Não dá para fazer, colocar cada um num potinho, porque não tem como? Não dá. Não dá mesmo, porque é muita picaretagem para um jornalismo brilhante que seja tentar classificar. Você sabe como é que a gente se protege disso? É olhando a vida das pessoas, as suas práticas, que valores representa, o que andou fazendo no verão passado, não é? O que eu apresento ao povo brasileiro? Desculpa, eu vou apresentar para vocês, eu tenho um livro circulando no Brasil, não é? Vendeu quase 200 mil exemplares, está candidato ao Prêmio Jabuti, para minha honra, e aqui eu digo as causas e proponho com muita clareza, não é? Qual é o arco de forças que deve sustentar o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. E este arco de forças, na sociologia brasileira, se convencionaria chamar de um projeto que se sustenta na centro-esquerda. Na prática é o seguinte, nós precisamos ir em socorro das maiorias populares brasileiras que estão amargando a pior distribuição de renda do mundo depois de muita conversa fiada. Né? Deixa eu dar um número para vocês aqui que o livro traz. Né? O Lula, durante 4 mandatos que mandou no Brasil, pagou 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro para os barões brasileiros e distribuiu 332 bilhões de reais para os miseráveis no Bolsa Família. E fala que é de esquerda. O Lula meteu na cadeia algo ao redor de 500 mil jovens negros e pobres numa política que lhe foi imposta pelos norte-americanos, que é completamente equivocada e agora saiu com uma pior política de enfrentamento ao drama das drogas do mundo. O Lula criou um mecanismo de transferir renda pública para o bolso de bilionários da educação privada, deixando milhões de estudantes endividados, parte deles já com nome no SPC. Então ninguém é de esquerda porque diz que é de esquerda ou de direita porque a gente classifica. É preciso ir em socorro da empresa nacional brasileira, restaurar a condição competitiva da economia brasileira. Isso é uma agenda de centro. Eficiência fiscal é uma agenda de centro-esquerda e um compromisso de superar a miséria e a desigualdade é o grande valor que a esquerda deveria perseguir.